Olá, hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro. Mais uma semana começando e a partir de agora você assiste as notícias que foram destaques durante o dia. Dados levantados pelo IBGE e divulgados na última semana confirmam o que já tinha sido noticiado pelo portal Multiplix. O ano de 2020 teve crescimento no número de mortes e queda na quantidade de nascimentos em todo o país. A pandemia da Covid-19 ajuda a explicar essa realidade. Kessia Coutinho tem as informações. De acordo com o levantamento do IBGE, o ano passado registrou 15% mais mortes do que 2019. No caso dos nascimentos, houve queda de 5% entre 2020 e o ano anterior. E esse cenário também se repetiu em cidades da região serrana do Rio. Em Nova Friburgo, foram 1.893 óbitos em 2020, 265 a mais do que em 2019, o que representa um aumento de cerca de 16%. Com relação à natalidade, 2.141 bebês nasceram no município no ano passado, uma redução de quase 4% sobre 2019. Já em Teresópolis, foram registrados 1.499 óbitos em 2019 contra 1.701 em 2020, queda de 13% segundo o IBGE. A quantidade de nascidos também caiu para 2.448 bebês, mas em um ritmo menor que Nova Friburgo, queda de 1,2% de um ano para o outro. Lá no portal Multiplix tem uma reportagem em que você tem acesso aos principais dados da pesquisa do IBGE. Kessia Coutinho para o Multiplix Notícias Noite. A boa notícia é que o mapa de risco da Covid-19, divulgado na última sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, mostra que o número de mortes provocadas pela doença caiu 61% em todo o território fluminense. A quantidade média de novos casos também teve redução, de 38%. Agora, leitos que antes eram apenas destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 foram revertidos para outras especialidades, já que as taxas de internação também diminuíram. Para saber os dados completos da pesquisa, acesse a reportagem no nosso portal. E agora um recado aos motoristas que costumam passar pela rua Eugênio Miller, no centro de Nova Friburgo. A Prefeitura informou que começou hoje e segue até quarta-feira uma poda de árvores no local, em parceria com a concessionária de energia elétrica da cidade. Nesta segunda, o trabalho foi feito entre o Senai e o cruzamento do restaurante Excalibur. Amanhã, terça, será entre o cruzamento desse mesmo restaurante e os Correios. E na quarta, a poda vai ser feita entre os Correios e a rua Ernesto Brasílio. Nesses 3 dias, o tráfego e o estacionamento de veículos ficam interditados a partir das 7 da manhã. E em Arraial do Cabo está proibido entrar com cooler nos passeios de barco. A nova lei, sancionada pelo prefeito Marcelo Magno, veta a entrada das caixas térmicas nas embarcações de turismo náutico na Marina dos Pescadores. Segundo a legislação, o consumo de bebidas fica restrito aos produtos comercializados pelas próprias embarcações. Os barcos turísticos deverão afixar avisos educativos em português, inglês e espanhol, informando sobre a proibição. O monitoramento da lei vai ficar por conta da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo. Vale destacar que os barcos táxis ficam excluídos das novas regras. E atenção, moradores de Macuco, na região serrana. A Justiça Itinerante voltou a funcionar no município. Os atendimentos vão acontecer amanhã, dia 23, e no dia 7 de dezembro, das 9 da manhã à 1 da tarde, na rua Dr. Mário Freire Martins, sem número, no centro. O Justiça Itinerante tem como objetivo oferecer acesso aos serviços do Judiciário e fomentar a cidadania por meio de atendimentos regulares. Vale destacar que a iniciativa busca soluções como forma de pacificação social, promove a regulamentação de documentos, integra os juízes às comunidades e expande as ações de responsabilidade social. Fim do ano está chegando e os trabalhadores só pensam em uma coisa, o tão esperado 13º salário.
Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o salário extra pago aos empregados com carteira assinada, servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. O 10º é dividido em 2 parcelas. A primeira pode ser paga pelo empregador entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro. Já a segunda pode ser acertada até o dia 20 de dezembro, com desconto do imposto de renda e INSS. A empresa que não agir de acordo com o prazo previsto na legislação será punida com uma multa administrativa. Mais informações sobre esse assunto você pode conferir na reportagem de Kessia Coutinho, disponível no portal Multiplix. E começou nesta segunda-feira o período de renovação das matrículas das escolas da Rede Pública Municipal de Arraial do Cabo. Os responsáveis têm até o dia 3 de dezembro para garantir a vaga do aluno. Para renovar a matrícula, é necessário estar em dia com a documentação escolar e ir até a unidade de ensino. A Secretaria de Educação pede que os responsáveis aproveitem o período para regularizarem os cadernos de atividades dos estudantes. Lembrando que a renovação de matrículas em Búzios segue até quinta-feira, dia 25. E a partir de amanhã, terça-feira, a Prefeitura de Cabo Frio passa a oferecer atividades ao ar livre para a terceira idade. Serão aulas gratuitas de zumba, treinamento funcional e alongamento ministrados por profissionais no estádio Correão, em São Cristóvão. As atividades vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras pela manhã. As aulas de zumba serão das 6 às 6h40 da manhã. O treinamento funcional das 7 às 8 e o alongamento das 8 às 9 da manhã. As inscrições podem ser feitas na recepção do estádio Correão. O interessado deve ter em mãos RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. E a imigração libanesa para o Brasil foi tão intensa que hoje há mais descendentes de libaneses aqui do que o número de habitantes do próprio Líbano. Segundo o Programa das Nações Unidas, são cerca de 6 milhões de libaneses vivendo em sua terra natal e aproximadamente 10 milhões de descendentes no Brasil. Inclusive, alguns deles vivem em Nova Friburgo. No município, essas pessoas tiveram grande importância para o desenvolvimento da economia, entre outros segmentos. Conheça um pouquinho dessa história na reportagem de Bianca Chabudé e o Arley Freiman. Nova Friburgo foi povoada por pessoas de diversas nações, entre elas o Líbano. E os costumes do país que fica no Oriente Médio acabaram ajudando a fortalecer a economia do município. As informações que a gente tem data de 1890. Os primeiros imigrantes chegaram aqui com mascates, que é aquele vendedor de porta em porta, e lá na frente foram se aprimorando e chegaram a ter um nível de comércio tamanho que a Avenida Alberto Brown foi praticamente tomada por libaneses. Aos poucos, o comércio libanês foi perdendo força em Nova Friburgo, mas 2 lojas no centro da cidade preservam essa história por mais de 100 anos. Eu acredito que seja basicamente muito trabalho, muito talento, muita perseverança, muita visão, muito empreendedorismo. Isso tudo é nato no libanês. Isso é histórico, porque os libaneses descendem dos fenícios. Os fenícios eram um povo altamente comercial, eles viajavam, tentavam outros mares, né? Então o libanês tem o comércio na veia. A imigração libanesa para o Brasil foi tão intensa que hoje há mais descendentes de libaneses vivendo aqui do que número de habitantes no próprio Líbano. Segundo o Programa das Nações Unidas, são cerca de 6 milhões de libaneses vivendo em sua terra natal e aproximadamente 10 milhões de descendentes vivendo no Brasil, muitos deles aqui em Nova Friburgo. Os primeiros que vieram para o Brasil foi quando Dom Pedro foi ao Líbano e visitou o Líbano e se encantou com o Líbano e com os libaneses. Aí ele fez o convite aos libaneses para vir para o Brasil. E naquela época tinha a guerra no Líbano também, a primeira guerra. Aí muitos saíram da fome, da guerra e vieram para cá para poder sobreviver. Mas a Najib veio para o Brasil por um motivo diferente. Se apaixonou por um friburguense descendente de libanês. E apesar de já morar em Nova Friburgo há 41 anos, ela faz questão de manter as tradições de seu país natal. Em casa,
a comida, as tradições, isso tudo continua. Levei meus filhos para o Líbano para conhecer o Líbano. Meu marido vai sempre comigo cada vez que eu vou. Eu falo muito com minha família sobre o Líbano. Eu estou sempre tentando, trabalho aqui também, tentando mostrar e que as pessoas conheçam o Líbano e as tradições dela. Para a comunidade libanesa, cultivar as tradições é uma forma de resgatar suas origens e manter viva a essência de um país cheio de história. É uma coisa de coração, né? É não perder o laço de família, o laço de amor, as nossas origens. Eu acho que esse é o ponto maior. Histórico, Jesus passou por lá, então tem tudo. Então, é um país completo, como dizem. E eu, como descendente, tenho muito orgulho das minhas raízes e de toda a contribuição cultural das famílias libanesas, que foi fundamental para o crescimento da nossa cidade. E nesta segunda, dia 22 de novembro, é celebrado o Dia do Músico. E a gente encerra o programa de hoje parabenizando essa categoria tão importante para as artes e que faz diferença na vida de todos nós, principalmente durante esse período de pandemia. E o programa de hoje termina aqui. Continue acessando o nosso portal para saber tudo o que acontece nas regiões serrana e dos lagos do Rio. Uma ótima noite para você e até amanhã!